tá? Então vamos lá. Apresentação. Então a gente encontrou esses. Estão vendo aí? Fala, galerinha do YouTube. Galera, antes da gente começar a te mostrar qual é o assunto, quero que você já vai te inscreve no canal, ok? Dá um likezinho nessa aula e comenta também depois e coloca ali tua dúvida para depois eu responder com carinho, né, aquilo que surgir nessa aula que hoje é sobre exercícios de números quânticos, tá? A gente já teve uma aula de números quânticos, perfeito, tá? Franz, eu não vi. Tá aqui, ó. Clica ali, você pode voltar. Você pode ver então como a gente encontrou esses números, né? É aqui uma forma de localização do elétron. Agora, é importante praticar, pegar uma questão e ver o que ela vai cobrar da gente, né? Ver até onde ela pode ir, ou se tem alguma forma de pegadinha, tá? Então vamos lá, vamos pegar uma variedade aí de cobranças, certo? Ó, eu tenho uma questão agora aqui no vídeo para você, perfeito? E ela fala o seguinte pra gente, ó. Na distribuição eletrônica do estrôncio, o estrôncio, então, elemento da família 2A, o 17º par eletrônico possui os seguintes valores dos números quânticos. Bom, galera, a questão ela quer saber sobre o 17º par. Eu de cor não sei quem é. E você não tem que saber quem é. Então a gente vai fazer o quê? Distribuir os 38 elétrons. E depois achar esse 17º par de elétrons, perfeito? Por isso, galera, uma coisa que não pode estar assim, ó, mais ou menos comigo, tá? É a distribuição. Ela tem que estar bem sadia, bem legal. Então tá ali o estrôncio, ok? Figurinha, 38 elétrons. Lembra como é que é lá usar o diagrama de Linus-Pauling? Você vai ter 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Tá? Estamos seguindo lá o diagrama. Depois a gente vai ali para 4s2, 3d10, 4p6, 5s2. Muitas vezes uma questão pede os números quânticos do elétron mais energético, do elétron de diferenciação, pessoal, tá? Que seria ali no 5s2. Mas essa questão, ela quer do 17º par de elétrons. E aonde ele está? Vamos encontrar. Então, por exemplo, aqui temos um par, 2, aqui está o segundo par, 3, 4, 5, ok? Tem mais 3 pares de elétrons aqui, 6, 7, 8, 9, 10, aqui tem 5 pares, tá? Então eu vou ter aqui 11, 12, 13, 14, 15 pares tem ali, ok? 16, 17 e 18. Quer dizer, galera, eu quero o segundo par de elétrons que está ali no 4p6. Então eu vou ter que abrir o 4p6 para achar ali os números quânticos desse 17º par de elétrons. Muito bem, pessoal. Vamos lá, tá? O que acontece? Os números quânticos são N, L, M e S. N, L, M e S. Mas eu não lembro bem o que é isso, eu vou te lembrar. Número quântico principal, secundário, magnético e spin. Perfeito? Esses são então aqui os números quânticos, né, que eu devo encontrar para esse 17º par de elétrons. O principal se refere à camada que está o meu elétron, tá? Em qual camada que esses elétrons eles estão? Bom, nós localizamos ele aqui, tá? Aqui está o 17º par de elétrons, na camada de número 4, perfeito? Ó, camada de número 4. Então o número quântico principal, ele vale 4. Pegou legal? Agora o secundário é o seguinte, tá? Em aula eu te mostrei que o secundário ele é a subcamada, o subnível, certo? Subcamada ou subnível. E esse subnível, tá? Que tá esse elétron é o P. Só que eu não posso colocar P. Por quê? Porque eu procuro um número quântico. Então o que a gente chegou, a que conclusão a gente chegou naquela aula, tá? Que quando eu tenho, por exemplo, subnível S, o númerozinho é 0, o P é 1, o D é 2, o F é 3. Franz, é muito rápido. Então tá aqui na tela para você a tabelinha, tá vendo aqui, ó? Tá? Pegou? Legal. Então S é 0 e o P vale 1. No lugar aqui de P, eu vou colocar o número 1, que é o subnível que está ali, o meu elétron. Ótimo, tá? Camada 4, subcamada P, ou melhor, né? Ali é o número 1. E qual é o número quântico magnético, tá? Em qual orbital está esse meu elétron, pessoal? Galerinha, agora eu vou te ensinar a achar o número quântico magnético, só que para isso eu dispensei a distribuição eletrônica, certo? A gente já olhou para ela bastante ali, já tirou de lá camada, subcamada, agora o foco é nos orbitais, perfeito? Então, você viu lá que
que era em cima do 4p6. Era aqui que eu buscava, então, os 4 números quânticos. Temos o 4, temos o 1. E agora, em qual orbital está o meu 17º par de elétrons? Pessoal, então olha só. Aqui nós temos 6 elétrons distribuídos, tá? Distribuídos. E na contagem que fizemos antes, esse aqui seria o 16º e esse aqui seria o 17º par de elétrons. Olha só, e ele está no orbital de número 0. É onde está aquele 17º par. Eu fui contando, o primeiro par, segundo par, blá, blá, blá. Cheguei no 16º, 17º par de elétrons e ele está no orbital de número 0. Número quântico magnético, ele vale 0. Tá? E o que acontece, né? Como eu tenho já 2 elétrons ali dentro, um deles vai ter spin menos meio, o outro mais meio. Então aqui um spin vem a ser menos meio e o outro vem a ser mais meio, né? Isso aqui não chega a ser um problema. O problema é saber em qual camada, subcamada e orbital eles estariam. Então vai ficar pra gente ali, pessoal, né? O que se encaixa perfeitamente é a letrinha C. Correto? Muito bem. Mais uma questãozinha? Vamos lá. Mais uma questão então, só que essa questão ela é diferente. Ela está te dando o conjunto de números quânticos, né? Ela não quer que eu encontre. É o contrário, é legal fazer nos dois sentidos, né? Ela fala assim, o último elétron de um átomo neutro apresenta o último elétron, ok, né? O elétron mais energético. Então, o seguinte conjunto de números quânticos, N, ok, igual a 3, L1, M, 0 e aqui o S mais meio. Já vamos trazer isso pra gente, tá? Convencionando-se que o primeiro elétron a ocupar, então, ali um orbital possui número quântico spin igual a mais meio, o número atômico desse átomo é igual a... Pera aí, é muita coisa para a cabeça, né? Então vamos fazer devagar. Você tem ali um N valendo 3, perfeito? Um L valendo 1. No caso ali, um M valendo então, pessoal, um M valendo 0. Certo? 0. E uma coisinha que vem complementar aqui, que é o spin, né? O S valendo, então, mais meio, certo? Mais meio. Muito bem, pessoal. Ele quer saber qual é o número atômico, pode perguntar quem é o elemento, qual é a sua família na tabela periódica, mas muita coisa pode ser perguntada. Então, o que eu preciso é que você saiba o seguinte. Quando você tem, por exemplo, aqui, tá? Uma distribuição e encontra os números quânticos, você pega o último passo da distribuição e você encontra os números quânticos. Então, com os números quânticos, eu encontro o quê? O último passo que eu daria numa distribuição eletrônica, ok? Então é isso que eu vou conseguir encontrar. De novo, tá? Então com isso eu encontro o último passo de uma distribuição eletrônica. Acompanhe só. Se por acaso o N vale 3, é porque meu último elétron ele termina lá na camada 3. Minha distribuição termina em 3, alguma coisa. Perfeito? Agora, se o L vale 1, se o L, então, ali, ele vale 1, é porque a subcamada é qual? Lembra uma tabelinha que já mostrei para outra questão? Mostro de novo agora. Ó. S vale 0, P vale 1, D vale 2, F vale 3. Então, no caso, se aqui marca 1, é porque o subnível P, tá? Subnível P. E o M vale 0, o que isso significa para a gente? Bom, pessoal, não sei se você lembra, mas o P, ele apresenta 3 orbitais, tá? 3 orbitais. Um com o valor, então, ali, menos 1, o outro 0, o outro mais 1, ok? Bom, eu vou ter que parar no orbital de número 0, certo? Orbital número 0, então é esse aqui, onde vai estar meu último elétron. Sobre a dúvida, será que é com flechinha para cima ou é com flechinha para baixo o meu elétron? Ele fala que o primeiro elétron, olha só, convencionando-se que o primeiro elétron a ocupar o orbital possua número quântico spin igual a mais meio, o primeiro que eu coloco vale mais meio. O número quântico spin que eu ganhei, ele vai estar valendo mais meio. Então é o primeiro elétron que eu vou colocar ali. Quer ver? Olha só, então colocamos colocamos 2, deixa eu ver. Eu estou então no orbital de número 0 e o elétron está com flechinha para cima, o que o faz valer mais meio. Eu coloquei 2 elétrons no P, então eu vou ter aqui, ó, 3P2, legal? 3P2. Eu coloquei 2 elétrons para poder então chegar no orbital de número 0 e deixar o elétron com flechinha para cima. Então eu parei no 3P2. Quem é esse elemento, Francis? Eu só tenho um jeito, tá? Eu vou ter que voltar e redistribuir esses elétrons. Ou mais tarde, quando tiver bem as manhas de tabela periódica, pessoal, eu uso tabela periódica, tá? Então vamos de novo. Ó, aqui vai terminar em 3P2. Se eu for recomeçar, é assim, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P2. É, na verdade, como terminaria a minha distribuição. Perfeito? Muito bem, galera. Qual é o número atômico dele? É só a gente contar os elétrons. Vamos contar juntos? 2, 4, 10, 12,
14. Então ele tem 14 elétrons. Se ele tem 14 elétrons, olha só, se ele tem 14 elétrons, ele também vai ter 14 prótons. Sabe por quê? A questão falou que ele é um átomo neutro. O que ele tem de elétron, ele tem de próton também. Então, se ele tem 14 elétrons, ele tem 14 prótons. Isso é, o seu número atômico é 14, perfeito? O que faz a gente marcar, então, ali como correta, né? A letrinha B de bola, tá? Pessoal, mas pegou a manha? Então, nós ganhamos o quê? O conjunto de números quânticos. Quando eu ganho um conjunto, o que eu vou refazer, tá? A última etapa, o último passo de uma distribuição. Tá? Então, só para você não perder, n vem a ser igual a 3. Pô, então parou na camada de número 3. Fechou legal? L igual a 1. Eu te mostrei uma tabelinha antes ali, então, de uma correspondência. Dependendo qual é o número, eu sei, na verdade, ali qual é a letra, qual é a subcamada, né, que ela se refere. Então, S vale 0 e o P vale 1. Ah, então, parou em P. 3P. E aí, na minha opinião, a parte mais complicadinha, você deve ver com todo cuidado, é aqui, pessoal. M igual a 0, S mais 1. Parou no orbital número 0, então eu peguei o P. Mas por que você pegou o P, Francis, tá? Porque, olha só, os elétrons estão no P. E eu tenho que lembrar que o P apresenta 3 orbitais. Lembra? O S um orbital, o P3, o D apresenta então ali 5. Se o P tem 3 orbitais, olha só as valências, menos 1, 0 e mais 1. Colocamos então, pessoal, elétrons até parar no orbital de número 0, com flechinha para cima, que é como ele recomendou. Então, peguei duas questões. Uma no sentido direto, ok? Essa te fez encontrar os números quânticos, né? Muito importante e mais comum. E uma questão inversa, onde você ganhou um conjunto de números quânticos e você encontrou quem é o elemento. E, galera, podem cobrar muita, mas muita coisa sobre quem é esse elemento, tá? Muito bem, então 14, por exemplo, é o silício, tá? Que família que ele tá? Ele é metal, não é? Que ligação ele faz? Tá bom, tá preparado para tudo isso, certo? Bom, galera, então você teve aula de números quânticos e agora nós praticamos números quânticos. Importante você agora também praticar outros exercícios, te inscreve no canal e avisa a galera que essa aula tá à tua disposição. Tchau, tchau, pessoal. Pessoal, Eu estou ouvindo algumas perguntas aqui. Pode falar. Pode falar quem está falando aí. Professor, o senhor está mutado. Hã? Ah, desculpa. Pode falar, gente. por que que colocou só uma setinha no menos 1? Não colocou uma pra cima, uma pra baixo e depois colocou uma Não, pra ele cima? tem que. Quando o orbital é P, você tem que colocar todas no mesmo sentido primeiro, para depois voltar colocando no outro sentido. Agora, quando você tem o orbital S, você só tem uma opção. Você tem que colocar 2 elétrons, um para cima e outro para baixo. Porque os elétrons giram em sentidos contrários para haver uma repulsão, porque eles são cargas iguais. Se eles são cargas iguais, eles estão se repelindo, né? Aí, cargas de sinais iguais se repelem. Então, eles têm que girar em sentidos contrários. Por isso que um é spin mais meio e o outro é spin menos meio. Tá? E o 1 não recebeu nenhuma setinha por quê? Qual? O 1, orbital, a parte 1, não recebeu nenhuma setinha por quê? Eu não ouvi a sua pergunta direito. Tipo, o menos 1 e o 0, os dois estavam com setinha pra cima. O 1 não recebeu nenhuma Ah, não, setinha. porque ele tinha que saber que era quantos elétrons tinham que colocar, porque era 14. Se ele colocasse mais um ali, ficaria 15. Então ele sabia, ele não sabia que era 14. Ele veio, determinou o número quântico principal, determinou o número quântico secundário, né? Que foi o L, sabendo que era P, desenhou o orbital e veio colocando. Você quer que repete o negócio, o vídeo, ou você depois É assiste? que eu não entendi a explicação dele no finalzinho sobre as setinhas. Sobre setinhas? É porque é o seguinte, você tem que colocar os elétrons o mais desemparelhado possível. Então você tem que colocar todos no sentido. Ele não poderia colocar uma setinha e 2 setinhas no menos 1. Porque ele está falando lá que o elétron estaria no zero, o M é igual a zero. Por isso que ele tinha que colocar uma setinha para cima
e que o spin era mais meio. Por isso que Entendi ele... agora. Entendeu É, agora? tipo, e tem essas regrinhas para todo orbital, tipo, o S. Não, o S só pode ser um para cima ou para baixo, né? Mas o resto, primeiro vai em Aí toda você tem uma que colocar todo direção, no sentido. depois No outra D, por direção. exemplo. O D. Vamos supor que no D você tem que colocar D6. Como tem 5 orbitais, você coloca 5 orbitais com a setinha para cima e o sexto elétron você volta com a setinha para baixo. Acho que no próximo vídeo que eu vou mostrar para vocês, ele vai fazer a distribuição do ferro que termina em D6 para mostrar isso para vocês. Então, aí você vai ver como se comporta o orbital D. Acho que tem mais um vídeo aqui, que é curto também, que é sobre isso. Eu vou apresentar ele aqui agora para vocês. Vê se vocês estão vendo aí. Hoje vamos trabalhar com os 4 números quânticos. Tá vendo? Mas antes Vocês disso, estão temos vendo? que aprender a fazer distribuição eletrônica em orbitais. E para entendermos isso, Tá no temos que seguir mesmo duas vídeo, regras. sabe? O princípio da exclusão de Pauli e a regra de Hunt. O princípio da exclusão de Pauli diz que 2 elétrons em um mesmo átomo, eles não podem apresentar os 4 números quânticos iguais. É outro vídeo, porque não é? eles teriam as mesmas propriedades mecânicas e magnéticas. Tipo, tá Eles, na realidade, no 2 finalzinho elétrons do no último mesmo vídeo, átomo sabe? coincidem em apenas 3 números quânticos. Eles vão diferir no quarto, que é o número quântico spin. No Não é um outro sentido de professor que tá rotação, se apresentando, liga, não? em um orbital cabem no máximo 2 Você tá elétrons. apresentando, Então eles só vão ter que que ter ainda tá no sentidos de último rotações vídeo. Não mudou. contrários para existirem ali dentro, para terem a menor energia possível e ocupar aquele espaço ali. Com isso, só vão coincidir no máximo em 3 números quânticos, nunca em 4. O Deixa eu ver princípio aqui. da exclusão de Pauli é isso, ok? Já a regra de Hunt diz que os elétrons preenchem sempre um subnível de cada vez. Preferencialmente o subnível de menor energia Não, possível. deixa eu olhar E aqui. nesse preenchimento desse subnível de energia menor possível, Parar vai aqui. entrar primeiro um elétron Aqui em tá cada orbital um outro. vazio. Só vai entrar o segundo elétron quando todos já tiverem o primeiro. Beleza? Vamos aplicar isso no exemplo. Temos que seguir essas 2 regras. Olha a mágica. Feito a mágica, gente, vamos fazer aqui a distribuição eletrônica do oxigênio em orbitais. Vou usar o princípio da exclusão de Pauli e a regra